Olá, está no ar mais um Conexão Legislativa, programa da Rede Alesp que você fica por dentro dos assuntos aqui do Legislativo do Estado de São Paulo e também o que acontece nos 645 municípios do Estado. Hoje o tema é cidades inteligentes. Vamos conversar com o professor Marcelo Nerlin, que é professor da USP, Universidade de São Paulo, que vai contar um pouquinho para a gente sobre o papel do Legislativo aí na gestão desses estados e cidades inteligentes. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo ao Conexão Legislativa de hoje. Prazer, Carolina. Saudação a toda a equipe que nos auxilia para chegarmos a esse momento. É um privilégio para a universidade necessária poder servir e aqui estamos para tentar esclarecer a respeito desta carta que estamos tentando remeter a legisladores de estados e cidades inteligentes. Um privilégio estar aqui convosco hoje e uma saudação a todos os nossos ouvintes ou aqueles que nos também honram com a visualização do programa. E, professor, para iniciar então esse nosso bate-papo, é legal explicar para o telespectador o conceito, né, de cidades inteligentes, o que se espera aí de um município, um estado, uma cidade, né, inteligente. O que se espera exatamente aí desse local que ele desenvolva para ser considerado uma cidade inteligente? Muito bem, Carolina. Esta questão é bastante pertinente e ela está inserida no contexto da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, que é resultado de um acordo bilateral com uma cooperação técnica com o GIZ, que é o órgão de cooperação alemão, com o governo brasileiro, e em especial o Ministério de Desenvolvimento Regional, o Ministério de Ciência e Tecnologia, que junto com a comunidade, através de processos participativos e abertos, geraram o que nós chamamos de Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. É exatamente esta carta que foi o mote que nós chamamos de produto mãe, que resultou num produto filho, que foi esse seminário realizado junto ao Instituto do Legislativo Paulista, em cooperação com a Universidade Federal de Santa Catarina, através do Programa de Pós-Graduação de Engenharia e Gestão do Conhecimento, e da Universidade de São Paulo, para que nós pudéssemos avançar na discussão e levar adiante o tema da carta, ou os temas da carta. E dentro do tema da carta, dos temas da carta, é importante que nós atentemos e nós recomendamos a toda a população que tenha acesso a essa carta. Ela está disponibilizada no Ministério de Desenvolvimento Regional. Vocês podem baixar o PDF, vocês podem conhecer esse texto. E é exatamente esse texto que estamos remetendo para alguns órgãos, em especial do Poder Legislativo, com seu órgão auxiliar, que é o Tribunal de Contas, e envolve-se todo o sistema de controle interno e externo. Daí a razão da presença também do Ministério Público de Contas no nosso encontro, do presidente da Assembleia Legislativa, da presidente do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo e também do diretor nacional do GIZ, que foi exatamente o órgão do governo alemão que colaborou com a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, que é, de certa forma, um resultado semelhante à Carta Alemã. Então, isto nos coloca o contexto e é importante remeter a cada um dos nossos ouvintes para que eles, de fato, conheçam esse documento. Ele é um documento muito rico, ele serve a governantes, ele serve a gestores públicos, mas ele deve ser também apropriado pela sociedade, pela comunidade. Porque, afinal de contas, uma cidade inteligente, ela se faz com legisladores inteligentes. E legisladores inteligentes devem estar dentro das câmaras de vereadores e também nos parlamentos no nível superior, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado. Então, este conceito de cidades inteligentes, para nós, ele aparece também na Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. E nós tratamos nesse seminário também de mostrar que existe uma pluralidade de conceitos para as chamadas cidades inteligentes ou smart cities, ou enfim, uma pluralidade de conceitos, cidades globais, cidades verdes. Há uma pluralidade de conceitos, não há um único padrão estabelecido, uma única regra estabelecida. Portanto, a cidade inteligente é aquela cidade que nós queremos. É aquela cidade que nós queremos viver, que nós pensamos em bem viver.
Esta é a cidade inteligente, porque ela é feita, em primeiro lugar, de pessoas inteligentes. Uma cidade é feita de pessoas. Por isso que nós tentamos um pouco alargar o próprio conceito quando falamos de cidades humanas, inteligentes e sustentáveis. Portanto, a ideia da transformação digital que está embutida nesse conceito de cidades inteligentes, ela é muito importante porque ela pode gerar a possibilidade de nós darmos um salto de rã, por assim dizer, e atravessarmos para a outra margem do rio, superando uma série de obstáculos e uma série de caminhos que já foram testados e que não deram certo, para a gente tentar um acerto, uma equalização nacional. E a Carta Brasileira é, sem dúvida nenhuma, um instrumento de uso público, de uso comum do povo também, para novas lideranças, para o despertar de lideranças e para o comprometimento que nós temos que ter com uma cidade que seja de fato humana, inteligente e sustentável. E, professor, como o senhor falou, essa carta que é direcionada aí não só para os legisladores, também à população, ela foi baseada no modelo alemão, mas é importante dizer e entender, como o senhor falou, tem essa questão da pluralidade exatamente sobre o conceito de cidades inteligentes, que as demandas são diferentes, né, em cada local. Por exemplo, na Alemanha não tinha tanto a questão do saneamento básico como a gente tem aqui no nosso país. Então, eu queria que você falasse dessas especificidades, né, de cada local e o papel também da população que consiga levar para esse legislador as reais demandas, né, de quem vive aí na cidade, de quem entende a cidade, vive, está no cotidiano da cidade, para que a cidade consiga, de fato, abranger aí a necessidade da população. Então, é importante também esse papel civil, né, popular. Bem pertinente o que apontas, Carolina. Primeiro, porque nós tivemos, de fato, a presença do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Carlão Pignatari. Tivemos também a presença da doutora Cristiana de Castro Moraes, que é a presidente do Pleno do Tribunal de Contas do Estado, o doutor Tiago Pinheiro Lima, que é procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado. Nós tivemos também a presença do doutor Michael Rosenauer, que é exatamente o diretor nacional da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, a GIS, e também depois nós ouvimos, com intermediação da doutora Tatiana Panosso, as palestras, né, do doutor Eduardo da Costa, que é um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, que, de certa forma, introduz no Brasil o conceito um pouco mais ampliado de cidades inteligentes para cidades humanas, inteligentes e sustentáveis. Tivemos também a doutora Sarah Habersack, que é uma importante interlocutora do ponto de vista técnico. Ela já passou pela experiência da constituição de cidades inteligentes na Índia, na Alemanha, e agora passa por essa experiência no Brasil. E também o doutor André Freire da Silva, que é diretor de documentação e legislação e informação da Câmara dos Deputados. Então, esse corpo de pessoas nos ajudou a observar esse conceito de cidades inteligentes, chamando atenção para a ideia central de que as pessoas não vivem no Estado e não vivem na União, as pessoas vivem na cidade. E os projetos de cidade inteligentes, elas não serão implementadas através de um modelo que venha de cima para baixo, ou seja, um modelo top-down. Nós precisamos construir cidades inteligentes de baixo para cima. Isto significa o envolvimento de pessoas. Cidade inteligente se constrói com pessoas inteligentes. E as pessoas inteligentes já estão nas cidades. E pessoas inteligentes não significa necessariamente pessoas tituladas. Pessoas inteligentes são pessoas que têm noção e que conseguem trabalhar dentro de uma ideia de gestão do conhecimento e conseguem perceber o que são dados e em que medida esses dados se transformam em informações, em que medida essas informações gravitam no eixo do que nós chamamos de conhecimento e, obviamente, nós coroamos tudo isso com a ideia de sabedoria. E sabedoria não necessariamente significa titulação. Sabedoria é tempo. Portanto, ouvir as pessoas na cidade é fundamental para que nós possamos pensar projetos
projetos estruturados que permitam, de fato, a formulação, a implementação e avaliação de projetos, programas, atividades e ações que vão construir esta cidade inteligente. E isto envolve diretamente o poder legislativo, em especial o processo legislativo. E, obviamente, isso nos remete a uma ideia de necessidade de modernização das instituições. Obviamente, isso impulsionado não só por essa ideia de transformação digital, mas, sobremaneira, pela ideia de implementação desses princípios que estão contidos na Carta Brasileira de Cidades Inteligentes e também das diretrizes que estão colocadas nesta carta. Em especial, dentro dos princípios, nós destacamos dois: o princípio da experimentação e o princípio da inovação. E o grande problema, e era o que nós chamávamos um pouco a atenção para os nossos interlocutores no seminário, é que as pessoas, as organizações, as instituições, muito mais as instituições públicas, têm medo de inovar, têm medo de experimentar. E, particularmente, tem medo por conta do órgão controlador externo. Então, o que nós estamos chamando é exatamente a possibilidade de nós repensarmos as instituições, repensarmos formas interfederativas de diálogo, repensarmos formas intra e extra-institucionais de diálogo e, principalmente, formas de recepcionar no processo legislativo a oitiva das pessoas inteligentes que vivem nos locais, que conhecem os problemas do local e que talvez tenham soluções cognitivas e principalmente soluções atitudinais para a solução de problemas com eficiência e eficácia. O mundo moderno já não tolera mais práticas, ou não deveria, pelo menos o mundo moderno dito avançado, não tolera mais essa falta de racionalidade, não tolera mais esta falta de planejamento, não tolera mais a falta de avaliação sobre a implementação das políticas públicas. E por isso o Poder Legislativo em particular está sendo chamado, porque ele é o órgão constitucionalmente a quem se atribuiu a competência do controle externo. Portanto, o pressuposto de que haja um controle externo efetivo e não um faz de contas é que o próprio Poder Legislativo tenha uma organização, um planejamento estruturado em programas e projetos, atividades e ações que contemplem o tema da cidade inteligente de forma transversal, o que não implica necessariamente em nova legislação, mas sim em consolidação dos textos já existentes e um olhar muito atento para os principais instrumentos de planejamento, a partir da onde se construirão as cidades inteligentes, junto com as populações, junto com os problemas reais das populações e junto com as inteligências já instaladas nas cidades, para que, de fato, a gente possa resolver os problemas, formular processos legislativos mais competentes, mais racionais e, inclusive, com vistas a impactar a atual estrutura e funcionamento do próprio Poder Legislativo, que tem suas atribuições normalmente sobrecarregadas e que não é visto em 2 ou 3 dias por semana, quando os parlamentares, principalmente no plano estadual e federal, trabalham alucinadamente, decidindo sobre enorme quantidade de projetos de lei, sem uma apreciação efetiva sobre as matérias e sem levar em consideração a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que determina que quando nós legislemos, também levemos em consideração os impactos que essa legislação trará para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Portanto, de fato, há uma diferença muito clara entre a nossa realidade e a realidade alemã, ou a realidade indiana, ou qualquer outra realidade global, mas há, ao mesmo tempo, pontos de similitude. Eu diria que há mais pontos de convergência do que pontos de divergência. Isto acontece no Brasil inteiro. Eu em particular, conheço a realidade nacional, com toda a humildade que uma afirmação dessas implica, dado a complexidade, né, pela dimensão territorial do nosso país e pelas especificidades culturais que temos.
De qualquer forma, eu acredito que não há mais desculpa para nós seguirmos insistindo na ideia de que cada município brasileiro tem uma determinada realidade e uma especificidade e que, portanto, nós não podemos experimentar projetos que tenham convergência nacional, ou seja, que nos levem para o mesmo caminho, que nos apontem o caminho de uma ação social para a transformação da realidade, em especial para a transformação da realidade do nosso modelo de administração pública, estabelecido no Poder Executivo, no Legislativo e no Judiciário, que é um modelo parlamentarista centralizador, que precisa ser descentralizado e que nós precisamos entender que a liderança pública transcende a mandatos, que a liderança pública é a das pessoas que vivem na cidade. E, professor, a gente sabe aí da importância realmente do legislativo, né? A criação dessas políticas públicas nascem no legislativo, seja aí na esfera federal, estadual ou municipal, e entender também qual que é o panorama que vocês conseguem identificar aqui no Brasil referente exatamente a esse processo legislativo, como que tem sido, o que ainda é possível avançar, né? O que é necessário avançar, exatamente para que a gente consiga aí alcançar esse conceito de cidades inteligentes, claro, aí com tudo que a nossa população, o Estado merece, né, para que seja alcançado aí esse conceito de cidade inteligente. Essa é uma pergunta muito instigante. Ela diz respeito à estrutura e funcionamento do Estado brasileiro. É importante que nós possamos entender, em particular, que quando nós nos reportamos a governos, especialmente a governos municipais, eles são formados pelo governo do Executivo e do Legislativo. O que eu venho observando, e foi um dos motes para a realização desse seminário, é que quando as autoridades do governo federal, normalmente do Executivo, se reportam ao poder municipal, eles se reportam ao Executivo. E eles não abrem, portanto, no mesmo tempo e na mesma medida, o diálogo com os representantes do Poder Legislativo. Isso é muito importante, é nós entendermos que cada um dos poderes tem um conjunto de competências. O nosso modelo de repartição de competências dentro do Pacto Federativo, ele segue em muito o modelo alemão também, isso é bastante importante que nós destaquemos, e que, portanto, ele se faz muito mais complexo no Brasil. Então, quando nós pensamos no plano local, é importante que nós pensemos, e também no plano estadual e federal, mas ninguém governa sem o legislativo. E é importante que nós possamos perceber o governo do legislativo, portanto, não só a estrutura, mas também o funcionamento desses dois poderes. E dentro do funcionamento do poder legislativo em especial, nós precisamos modernizar este poder, precisamos trabalhar e fazê-lo alinhar-se, porque é dele a função do controle externo. Portanto, o padrão, a fixação do padrão de controle externo se dá a partir do modelo de controle interno adotado pelo Poder Legislativo. Além disso, diz respeito à questão do processo legislativo. E o processo legislativo, da forma como vem sendo conduzido, é contraproducente, porque ele não cumpre, por exemplo, as diretrizes que estão previstas na Carta Brasileira de Cidades Inteligentes e que ela gera, então a Carta gera a possibilidade da crítica à estrutura e ao funcionamento dos poderes, e isso faz parte de uma ideia de cidades inteligentes, porque é muito diferente o ideal que nós construímos as instituições da prática, ou seja, do resultado dessas instituições na vida das pessoas. Portanto, nós precisamos de um processo legislativo que seja pautado e que as decisões sejam pautadas com base na evidência, né, para que nós possamos ampliar a possibilidade de colaboração e do estabelecimento de parcerias, para que nós possamos promover a educação, especialmente a educação digital, para que nós possamos facilitar as conversações, a exemplo do que estamos fazendo nessa entrevista. Nós estamos em posições geográficas diferentes e estamos, ao mesmo tempo, viabilizando, através da transformação digital,
inovações inimagináveis há curto tempo. O próprio evento do seminário só foi possível graças a essa transformação digital e as ferramentas que estão à nossa disposição e que nós podemos potencializar e fazer uma verdadeira revolução do ponto de vista de renovação, do ponto de vista de inovação, do ponto de vista de experimentação democrática com as nossas instituições. Portanto, nós temos que pensar com muita seriedade a estrutura do poder legislativo, não só na sua dinâmica operacional, orçamentária, financeira, patrimonial e contábil, mas também observarmos o processo legislativo para além das autoridades parlamentares, mas como um momento de uma relação jurídica, de um processo que tem uma condução jurídica e que precisa do envolvimento das pessoas inteligentes daquela comunidade, que conheçam da matéria que está sendo tratada, que leve em consideração aquelas pessoas que serão atingidas pela norma que está sendo regulada, enfim, que nós de fato cumpramos minimamente com a resposta efetiva aos problemas locais, de forma que nós tenhamos um desenvolvimento urbano sustentável e que nós possamos dizer, de fato, que nós buscamos ou que nós valorizamos a agenda brasileira de cidades inteligentes. Então, nós temos que decidir que cidade nós queremos. E esta é uma tarefa de cada um, é uma tarefa de cada uma. E ela só vai ser concretizada quando a população tomar conhecimento das diretrizes, dos princípios, que não são tão difíceis assim. Não são em quantidade inumerável. Né? São poucos princípios, a Carta nos ajuda muito do ponto de vista da pedagogia, nos ajuda muito do ponto de vista da coesão social, e é um instrumento poderoso para ser utilizado pelo povo, a quem a norma, em primeiro lugar, se dirige, porque a lei não foi feita para advogados, a lei foi feita para o povo, e é importante que o povo conheça as leis. É importante que nós, de fato, preparemos, nos termos do artigo 205 da Constituição, que nós preparemos a cidadania, e é para isso que serve o ensino formal. Portanto, o direito precisa estar dentro das relações sociais, o direito precisa ser aprendido, e à medida que nós aprendamos o direito, nós seremos de fato cidadãos, porque ser cidadão moderno é conhecer sobre direitos e deveres, e a partir daí nós certamente teremos intervenções muito mais próximas da realidade local, a partir dos parlamentos, que passam a trabalhar de uma forma dinâmica diferente, com uma forma organizacional diferente, com uma forma inovadora, com a participação popular, com a oitiva, ou seja, desenvolvendo a própria razão de existir do parlamento. Quando o parlamento nasce, o embrião do parlamento lá na velha Inglaterra, 1215, com o rei João Sem Terra, ou depois 1660 com a Revolução Gloriosa, o grande fato ali era exatamente que os governantes requisitassem dos súditos não apenas o auxílio, ou seja, não apenas o tributo que é que remunera os subsídios dos nossos agentes políticos e o salário dos nossos agentes públicos, mas também colhessem da população o concilium, ou seja, que de fato as nossas instituições ouçam o povo, que as audiências públicas sejam audiências de escutatória, no momento que tanto o executivo quanto o legislativo ouçam as pessoas e, em particular, atraiam para o ambiente legislativo e para dentro do processo legislativo pessoas inteligentes capazes de dar solução sustentável e responder com evidência e principalmente com ciência os problemas nacionais, que são sempre problemas locais, porque as pessoas vivem na cidade. Mas isso não isenta a Assembleia Legislativa de entender a sua competência, em especial quando nós tratamos de região metropolitana, e só no estado de São Paulo nós temos 3. Portanto, justifica plenamente que o Poder Legislativo Estadual discuta essa temática e que esta agenda
dos poderes legislativos locais perceba não só a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, com toda a sua riqueza de detalhes, com ela chegando até nós, carregada de história, e, obviamente, prenhe do nosso destino. E isto depende de forma seminal da participação de todos nós, da participação da sociedade, da participação de você que me ouve, da participação do legislador, da legisladora local, da participação dos governantes do executivo local, do poder judiciário local, do Ministério Público local, para que nós possamos experimentar projetos que nos levem a outros patamares de organização e de funcionamento das nossas instituições, para que elas se ampliem em termos de legitimidade e para que elas cumpram a sua grande função, que não é outra que não servir. Servir as pessoas, fazer as pessoas felizes. Obviamente, com isto, fazer do nosso lugar um lugar melhor para se viver. Professor Marcelo, muito obrigada pela participação no Conexão Legislativa de hoje, falando desse tema tão importante, né, que é as cidades inteligentes e o papel do Legislativo. Então, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. Eu agradeço a você, Carolina, ao programa Conexão Legislativa. Desejo sucesso a vocês. Contem comigo, a Universidade Necessária existe para servir. Esta é a missão da Universidade Pública. É por ela que nós lutamos e mostramos exatamente que andamos sempre nas fronteiras, a fazer pesquisa, a buscar a extensão e a colaborar da melhor forma para devolvermos para a sociedade que nos paga, por meio do tributo, aquilo que nós estamos habilitados e sabemos fazer. É um privilégio para nós, como Universidade Necessária, podermos participar e socializar conhecimentos. Um privilégio. Muito obrigado. E se você quiser rever este programa, o professor Marcelo Nerlin, ou o seminário do Instituto do Legislativo Paulista, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!